Muito bom. Continuamos nossa aula. Ficam ainda este dia e o próximo sábado. E terminamos a introdução a todas essas aulas de eclesiologia. Depois nos vamos a preparar para o novo ano, né? Viver Natal. E então não alcançamos a ver todo, porque tem muitas ainda coisas por ver, mas realmente foi apenas uma introdução a este tema de eclesiologia. E hoje quero terminar este tema que começamos a última vez sobre a Igreja e o Espírito Santo, e queremos compreender aquela frase quando se fala que o Espírito Santo é a alma da Igreja. E assim, como existe uma alma que anima o corpo humano, assim é o Espírito Santo que anima a Igreja. Então, essa analogia é muito importante e tomada pelo magistério, os padres da Igreja. A alma é o Espírito Santo. A alma da Igreja é o Espírito Santo. E para isso, rapidamente, que vimos a última vez, então, vimos alguns temas de teologia trinitária para compreender bem aquilo. E aqui lembro, assim, de uma maneira muito rápida, o que tínhamos visto a última vez, mais desenvolvido, que não podemos separar a Trindade, né? A Trindade sempre atua junta, se eu posso falar assim. Não podemos separar as obras da Trindade, a Trindade é inseparável. E se nós fazemos uma distinção, é mais de lado o que de tipo na relação, é a relação que existe entre as pessoas divinas, que nós fazemos uma distinção, e aquilo que entramos nessa distinção é chamada apropriações. Então, que existe uma certa relação e como uma afinidade para cada pessoa divina. Assim, vimos, então, para Deus, o Pai, se atribui o poder, né? É o princípio da Trindade, o princípio, o Pai. E aquela frase que escutamos, que nos ajuda bem a identificar esta apropriação ao Pai, é de Deus. Então, Pai é princípio, todo vem de Deus, né? E atribuímos o poder. Ao Filho, atribuímos a sabedoria. Sabedoria, e como vimos, ele é o modelo de todo o que é criado, então, e colocamos a palavra por Deus. Tudo foi criado dele, princípio, o Pai, por ele, Jesus Cristo, o modelo, o Filho, quero dizer. E, finalmente, o Espírito Santo, que atribuímos o amor. O amor o Espírito Santo que leva ao termo, ao fim, todas as obras, né? Então, ele é mais assim, a causa última. E colocamos essa palavra em Deus. De Deus, Pai. Por Deus, Filho. E em Deus, o Espírito Santo. O que vimos, também vimos que ao Espírito Santo é atribuído a concepção de Cristo em próprio. Claro, a Trindade toda, mas se atribui de uma maneira especial ao Espírito Santo, né? O Espírito Santo que realiza a concepção de Nosso Senhor no seio de Maria, e esta concepção, esta encarnação, é porque motivada pelo amor. O amor que vai realizar esta encarnação. O Espírito Santo, então, ao Espírito Santo atribuímos a concepção de Cristo e também a santificação da alma, né? E com a santificação da alma, então, vimos que Cristo possui a plenitude de graça. Todos os carismas inundam a alma de Cristo. Toda a ação de Cristo está influenciada pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo cooperou de uma maneira muito particular na obra da redenção de Cristo, no seu sacrifício. Então, vejam só, aqui já é assim, porque tomamos aquela analogia, né?
Assim como a alma anima o corpo humano, a alma, que é o Espírito Santo, anima o corpo místico de Cristo, que é a igreja. Então, se o Espírito Santo dava plenitude de graça a Jesus Cristo, a alma de Jesus Cristo, o Espírito Santo inundava com todos os carismas a alma de Jesus Cristo, se o Espírito Santo influenciava toda a ação de Jesus Cristo, né? Se o Espírito Santo cooperou no sacrifício de Cristo, podemos também pensar e nos levar a que o Espírito Santo está atuando no corpo místico de Cristo para santificar, para decorar sua igreja, para realizar ações através da igreja, né? Para que a igreja seja influenciada pelo Espírito Santo e para que a igreja, graças ao Espírito Santo, também colabore ao sacrifício de Cristo, né? Então, isto me parece assim importante de destacar. Limos aquele texto de Santo Agostinho sobre o batismo, né? E que vimos rapidamente aí no batismo, que o batismo prefigura as obras visíveis e invisíveis do Espírito Santo. Falava visível é a igreja, invisível nas almas. E é o que hoje eu quero assim entrar. Então, só para rápido, já com isso termino o que vimos a última vez. Também falamos como o Espírito Santo recebe a verdade da Trindade, então a comunica também no corpo místico de Cristo, né? O Espírito Santo vai se manifestar no dia de Pentecostes. A partir desse momento, inicia a ação do Espírito Santo no corpo místico, né? Nesse momento de Pentecostes, a ação do Espírito Santo é bem manifesta, né? Então, veja, manifestação, mas também vimos, e apoiando nos padres da igreja, no magistério, que a igreja foi concebida e nasceu do coração de Cristo na cruz, né? Então, foi concebida e manifestada, concebida na cruz, nascida na cruz e manifestada no dia de Pentecostes. O Espírito Santo, então, como se coloca diante da igreja, o Espírito Santo faz crescer a igreja na vida, na virtude, alimenta, comunica a verdade, assiste para ela não errar, fecunda as sementes da revelação, né? Fecunda para não errar. Então, vejam que o Espírito Santo realmente guia a igreja. E aquela palavra de Jesus, quando falava assim, o Espírito Santo vos conduzirá à verdade toda inteira, né? Então, esta missão é do Espírito Santo que hoje permanece válida, né? O Espírito Santo sigue guiando a igreja à verdade toda inteira. Então, quando nós poderamos ver assim confusões dentro da igreja, então esta palavra de Cristo, né? E ver, e aqui neste caso o magistério que nos leva a afirmar para nos guardar a confiança que o Espírito Santo está atuando dentro da igreja, não está perdendo tempo e nos leva à verdade toda inteira. Muito bom. Agora, isso foi o que vimos a última vez e hoje eu quero entrar no Espírito Santo nas almas, né? Porque isso também nos vai dar uma visão de como o Espírito Santo atua na igreja, como o Espírito Santo está presente na igreja. Então vamos intitular isto assim, o Espírito Santo nas almas. Me sigo apoiando neste documento, Divinum Idut Monus, a carta encíclica do Papa Leão XIII, sobre a presença e virtude admirável do Espírito Santo, né? Então, é a mesma encíclica que tomo isto. Então, vejam só, voltemos um pouco a essa analogia que nos fala muito sobre a função do Espírito Santo na igreja. Falamos que assim como a alma
vivifica o corpo humano, assim o Espírito Santo vivifica a igreja, anima a igreja. Né? Nós podemos falar de outra maneira esta mesma realidade. Se Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Né? Se o Cristo é a cabeça da igreja, o Espírito Santo é a sua alma. Então, compreendemos bem que a igreja, sem o Espírito Santo, fica uma organização de homens só, né? Perde toda a essência, todo o mistério que é a igreja. Se a igreja não é corpo de Cristo e não é animada pelo Espírito Santo, então toda a razão de ser da igreja está perdida. Né? Não é a igreja de Cristo. Então, a igreja de Cristo, corpo místico, está influenciada, vivificada pelo Espírito Santo. Agora, vamos a ver essa analogia, assim rápido. Qual é a função da alma? Agora, aqui, alma, falo em termos só filosóficos, né? Não a alma no sentido teológico. Agora, que diferença faço entre alma no sentido filosófico e alma no sentido teológico? Comecemos pelo sentido teológico. Quando nós pensamos alma, então, em seguida, pensamos Deus que cria minha alma, a alma que é capaz de se alçar a Deus, levantar a Deus, né? Então, a alma, assim como essa parte colocada em nós, essa parte que vem de Deus. Uma partezinha de Deus nós temos graças a nossa alma. Então, podemos falar assim, de lado teológico, a alma é o que me permite estar em vínculo com Deus. Né? Agora, se eu falo em termos filosóficos do que a alma humana, antes da revelação cristã, foi já assim abordada por distintos filósofos, e se eu me coloco aí nesses filósofos como Platão, Aristóteles, que foram 340 anos antes de Cristo, eles, sobretudo Aristóteles, falava da alma como aquilo que vivifica o corpo, princípio de vida, só. A alma, princípio de vida. O que significa isso? Que a alma vai dar a vida nesses distintos níveis que nós temos, neste caso, falando do ser humano. Quais são esses distintos níveis de vida que não estão separados, né? Sino todos fazem uma unidade. Então, onde se manifesta a vida? Então, a alma dá a vida, uma vida vegetativa, né? Como as plantas. As plantas não fazem sino somente crescer, né? E tem, vamos falar assim, essa vida fundamental, né? Crescer, se alimentar, se reproduzir. Né? Então, vida vegetativa é a vida fundamental. A alma é princípio dessa vida fundamental. Vejam só que nós somos igual que uma árvore, não? Que uma planta nesse sentido. A planta é um ser vivo que se alimenta, que cresce, se reproduz e morre. Né? Um animal também entra nesse nível de vida. E nós também. Então, alma vegetativa. Depois, segundo nível de vida mais evoluído. Então, temos a vida animal, ou a vida sensível. Não somente o animal é capaz de viver, se alimentar, crescer, se reproduzir, não somente, sino que também ele é capaz de sentir, né? Ele tem sentidos. Então, tem o sentido da visão, e vemos que alguns animais têm até os sentidos mais desenvolvidos que o homem, né? Aí, por falar da visão, conhecemos que a águia tem uma capacidade de visão impressionante. Então, vejam só,
aí entra outro princípio de vida mais evoluído, né? Ou quer dizer, uma vida, num princípio que é o mesmo princípio de vida que a alma, mas um segundo nível de vida. E terceiro, que é, vamos a falar assim, a vida espiritual, as faculdades espirituais que o homem tem. E quais são essas faculdades? As faculdades de inteligência e vontade. A alma é princípio de vida de todos esses níveis de vida. Níveis de vida vegetativo, sensível e espiritual. Né? O homem se encontra tudo. Né? Esses três níveis de vida. A alma, então, é princípio de vida do ser humano. E assim, então, como a alma vivifica o corpo, e se não vivificasse, o corpo é cadáver, assim, o Espírito Santo, a alma da igreja, vivifica o corpo místico, tudo o corpo de Cristo. Não tem lugar dentro da igreja que não seja influenciado pelo Espírito Santo. Não tem lugar na igreja. Agora, vocês podem me perguntar aqui, padre, então você me explique como existem as cisões na igreja, as divisões da igreja, né? Como pode ser se o Espírito Santo está vivificando a igreja, o corpo místico, e existe tudo aqui, né? É uma boa pergunta, que não vou responder agora, porque senão nos levaria muito longe. Mas guardemos isto que estou aqui falando sobre a alma, princípio de vida. Esta alma está invisível e, ao mesmo tempo, se manifesta, né? Se eu estou diante de uma pessoa, diante assim, de Mariana, então, é que estou vendo a alma de Mariana. Não? Onde está a alma de Mariana? A alma de Mariana está em toda ela, porque está viva, né? Mas eu não posso ver a alma, eu vejo a figura de Mariana, o corpo de Mariana, os olhos de Mariana, todos, né? Então, se manifesta, a alma se manifesta através de toda essa figura exterior. Mas a alma, podemos ficar assim, que é escondida e, ao mesmo tempo, sensível, se mostra, né? Invisível e visível. E isso também encontramos, né? No Espírito Santo, a alma da igreja. Então, o Espírito Santo atua de uma maneira escondida e, ao mesmo tempo, vemos manifestações do Espírito, né? Mas o Espírito Santo, podemos assim falar que a ação do Espírito Santo se esconde a todo olhar sensível. Está atuando, mas se esconde. O Espírito Santo, então, nos regenera, nos faz nascer de novo, graças ao sacramento do batismo, nos faz participar da natureza divina, faz de nós filhos de Deus. Então, ele vai nos deificar em Deus, vai nos transformar em Deus. Tudo isto graças à sua ação, e aqui os sacramentos, né? Estes são os benefícios que nos dá o Espírito Santo dentro da igreja. E vejam só, tomamos, assim como o Espírito Santo concebeu no seio de Maria o Filho de Deus, aqui podemos acrescentar Filho natural de Deus, o Espírito Santo também vai nos santificar para ser filhos adotivos de Deus. O que Jesus Cristo é por natureza, nós somos pela adopção, mas somos filhos. E como filhos, participamos da mesma herança, né? Veja, e aqui o documento Lumen Gentium número 4, sobre esta presença do Espírito Santo na igreja,
ele fala assim, neste número 4, que eu tenho por aqui, tá? Uma parte que fala assim: o Espírito Santo habita na igreja dos fiéis como num templo e também nos corações, né? Então, o que significa isto? Que o Espírito Santo habita na igreja como num templo, né? Então, aqui ele está fazendo referência, o Papa Leão XIII, à primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, ou capítulo 6. Aqui vou ler rapidinho esta passagem. Então, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Dice: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destrói o templo de Deus, Deus o destruirá, pois o templo de Deus é santo e esse templo sois vós. Vejam só, podemos aplicar a nosso corpo, templo do Espírito Santo, mas também o corpo místico de Cristo, templo do Espírito Santo, né? E outra passagem é capítulo 6 da mesma carta, versículo 19, e fala como: ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo, que está em vós e que recebeste de Deus, e que, portanto, não pertenceis a vós mesmos? Alguém pagou alto preço pelo vosso resgate. Glorificai, portanto, a Deus em vosso corpo. Né? Então, vejam só o que o Espírito Santo faz de nós. Se tivéssemos mais consciência disto, isso nos levaria assim a nos afastar do pecado, realmente. Que nosso corpo é templo do Espírito Santo, porque é através do nosso corpo que pecamos, né? É através do nosso corpo, através de quem aí, estou lembrando de uma oração, né, que fala sobre justamente que pedindo perdão ao Senhor, porque é através de nossas mãos que pecamos, nossos olhos, nossa boca, né, nossos ouvidos, escutando aí coisas que não deveríamos escutar, indecentes. Então vejam que através dos sentidos, através do corpo que pecamos. Por isso que Paulo, em outro lugar, vai falar: fazer de seu corpo instrumentos de santificação e não coloqueis vosso corpo ao serviço do pecado. Então, não podemos aqui acrescentar: colocar nosso corpo ao serviço do Espírito Santo, que é seu templo. Então, como cuidaríamos de nosso corpo sabendo que é templo do Espírito Santo? Sabendo que é templo do Espírito Santo. Aqui até aí poderíamos falar assim para aqueles adolescentes, né? Ou senhores ou senhoras. Eu conheci uma senhora de quase 40 anos que queria fazer uma tatuagem. E aí, só escutar este passagem poderia fazer pensar, né? Aí, sem tanta confusão, que não sei o quê. Não, o teu corpo é templo do Espírito Santo. É que você vai tatuar seu corpo, templo do Espírito Santo. Como você vai acolher seu corpo? É que você existe, né? Todos temos aí coisas que às vezes não aceitamos do nosso corpo, né? Mas nosso corpo foi formado no seio de nossa mãe e nosso corpo, templo do Espírito Santo. Veja todo esse caminho que nos leva assim de cura interior também, no fato de aceitar nosso corpo. Todos temos algo que não nos gosta de nosso corpo. Não podemos dizer: eu gosto disso. Não. Tem algo que não estamos muito conformes, né? E isso nos leva a fazer um caminho, né, de aceitação. Este corpo formado no seio de minha mãe é templo do Espírito Santo. Então, o corpo é para que o Espírito Santo seja hóspede. Então, como vou tratar meu corpo? Vejam só, com esta simples frase nos leva muito longe na meditação e muito concreta, né? Agora, vamos a falar dessa presença, assim, do Espírito Santo, porque já estamos entrando aqui
nisso, que o Espírito Santo habita no nosso corpo como um templo. Então, qual é a presença do Espírito Santo em nós? E também, claro, na igreja. Então, vejam só, aqui vou lembrar rápido, sem aprofundar muito, mas seria muito interessante, que a presença de Deus, vamos a colocar dois níveis, assim, para não perder. Não? Então, se coloca a presença de Deus, A, em todas as coisas, B, na alma do justo. Então, A, vamos a ver, a presença de Deus em todas as coisas, em toda a realidade. Como Deus está presente em tudo isso? Então, Deus está presente de três maneiras. Então, aí você vai notar, três maneiras. O Espírito Santo está presente. Ele está presente numa presença de Deus que se chama potência, presença, ou presença, não sei como se fala em português, presença e essência. Então, Deus está presente em todas as coisas dessas três maneiras. Potência, presença e essência. Comecemos pela última, que é mais fácil. Essência. A presença de Deus está em todas as coisas porque Ele é causa de ser de todas as coisas. Então, vejam só. Deus, isso está muito interessante, porque Deus está presente mesmo naquele pecador, naquele homem, por citar aqui, um traficante. Deus está presente como? Do fato que ele é causa da existência desse homem. Né? Então, vejam só, em todas as realidades, Deus está presente. Agora, tratem de, aqui vou porque pode parecer novo este tipo de afirmações, né? Mas é certo, não somente porque nos é dado pelo magistério aqui, né? E Papa Leão XIII, mas quando refletimos mais e estudamos aqueles pontos filosóficos, então vemos que efetivamente Deus causa do ser, então todo que participa desse ser, Deus está presente. Então, por essência, né? Deus está presente em todas as coisas por essência. Mas também está presente aqui, nos fala, se vamos ao segundo, que é a presença, enquanto as coisas estão abertas a seus olhos. Então, todo é visto por Deus. Na medida que uma realidade está aberta, Deus está presente a ela. Né? Deus vê tudo. Agora, lembremos-nos que é uma distinção, né? Que não é uma separação, é uma distinção. E, finalmente, potência. Deus está presente a todas as coisas por potência, quer dizer que, na medida que as coisas estão sujeitas a seu poder. Né? Então, na medida que essas coisas estão sujeitas ao poder de Deus, aí está Deus nessa presença chamada de potência. Então, potência, presença, essência. Todas as coisas. Agora, B, falamos que Deus também está presente na alma do justo. E aqui onde nos interessa um pouco mais, porque vimos que o Espírito Santo é a alma da igreja e o corpo é o templo do Espírito Santo. Então, como Deus vai estar presente na alma do justo? Então, já quando falamos justo, é aquele que está em aliança com Deus. Né? E isto é chamado, tem uma palavra que é chamada inabitação. Inabitação. E vejam só, essa inabitação significa que Deus, agora já nos colocamos do lado teológico da revelação. Podemos falar que a primeiro tipo de presença podemos chegar só a partir do lado filosófico, né? Aquela de potência, presença e essência. Os filósofos, com os filósofos podemos chegar a afirmar esse tipo de presença em Deus. Teologicamente, aqui quando nos fala o Papa Leão XIII, o Espírito Santo está presente na alma do justo. Então já nos colocamos do lado da revelação. E quem nos fala revelação? Aqui o termo utilizado pelos teólogos é inabitação. E escutem só, aqui
tem algo muito interessante, porque esta inabitação, quer dizer, Deus, Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, na alma de seus fiéis, da alma do justo. Deus, Criador do céu e da terra, neste caso, Trindade, Deus, Redentor do ser humano, Deus, Espírito Santo, habita, né, o corpo, o coração, a alma dos fiéis, do justo. E esse tipo de habitação é chamada inabitação. Agora, escute muito bem o que eu vou falar. Essa inabitação da Trindade é essencialmente a mesma aqui e no céu. Essencialmente a mesma. O que nós vivemos aqui, quando estamos vivendo dessa presença trinitária em nossas almas, estamos vivendo isso aqui na Terra, neste estado de peregrinação, vai ser, em essência, a mesma comunhão no céu, com Deus Trindade. A mesma. O que é diferente é o estado. Aqui, nós vemos isso quando nós, se podemos falar aí, em momentos de oração, quando estamos assim, que queremos rezar e estamos aí dando momentos à oração, podemos sentir às vezes um recolhimento. É o estado de peregrinação. Mas quando nos encontremos no céu, vamos a ter essa mesma inabitação. Deus plenamente em nós, e nós em Deus, mas o estado vai ser diferente. Vai ser um estado de bem-aventurança, né? Mas que venha só que isto é muito interessante e nos ajuda muito para a nossa oração concretamente. Porque cada vez que eu trato de estar em comunhão com Cristo, com o Pai, com o Espírito Santo aqui na Terra, essencialmente vai ser o mesmo no céu. E isso nos dá confiança. Então, cada vez que eu me coloco na presença de Deus, cada vez que eu quero viver dessa comunhão com a Trindade, me estou preparando, nos estamos preparando para esse momento no céu, né? Então, essa inabitação. Agora, aqui, somente para fundamentar essa palavra, temos aquilo que nos fala João, né? No capítulo 14, 23. Toda esta reflexão que nos faz aqui o Papa Leão XIII é a partir de este versículo do capítulo 14 de João, versículo 23. E vejam como fala. Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Né? Então, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e a ele viremos, e nele estabeleceremos morada. Vejam só. Então, o Pai e o Filho estão presentes na alma que guarda a palavra de Deus. Mas mais adiante nos fala do Espírito Santo. Diz: mas o Paráclito, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará tudo e vos recordará tudo que vos disse. Né? A presença da Trindade em nossa alma quando nós guardamos a palavra de Deus. Então, vejam só, o fato de meditar a palavra de Deus, na fé acreditamos que o Deus, Pai, Filho e Espírito Santo está morando realmente em nossa alma. Realmente. Então, sabemos, o que já tínhamos visto antes, que a Trindade, então, sempre atua junta, em conjunto, Mas esta presença de Deus Trindade na alma é atribuída ao Espírito Santo, né?
é atribuída ao Espírito Santo. Ou mesmo se a Trindade toda mora na alma, é atribuída ao Espírito Santo. E com esta habitação ou inabitação de Deus na alma, o Espírito Santo nos dá todos os seus dons e virtudes, nos preenche de dons e virtudes, né? E isto se manifesta na igreja, com todos esses carismas e que decora na igreja, mas também em nós. Então, o Espírito Santo mora em nós e, de fato, é uma consequência lógica e normal que ser influenciado, que possuir todas estas riquezas de dons e carismas que o Espírito Santo nos quer dar. Mas veja, é ordem, né? Não é procurar os dons e as virtudes, mas que o que procuramos é a presença do Espírito Santo. Quer dizer, entrar em comunhão com o Espírito Santo em nossa alma, que mora em nossa alma, e o Espírito Santo morando em nossa alma, as virtudes e os dons vão chegar, né? É uma consequência lógica. Aqui eu quero colocar esta palavra de Agostinho, que vou ler agora, porque ele fala que o primeiro dom que nos é dado, se existem todos os dons e virtudes que nos são dados como Espírito Santo, o primeiro é o próprio Espírito Santo, é o primeiro dom. E assim fala Agostinho, diz, o Espírito Santo, agora, aqui estou citando Tomás de Aquino, que cita Agostinho. Diz, o Espírito Santo, agindo como amor, procede em razão do primeiro dom. É por isso que Santo Agostinho diz que, por meio desse dom que é o Espírito Santo, muitos outros dons são distribuídos aos membros de Cristo. O primeiro dom que recebemos é o próprio Espírito Santo. É o primeiro dom. E esse dom nos dá outros mais, né? Outros muitos mais, como fala Agostinho. Agora, e vejam só, aqui nos leva em seguida a colocar este ponto sobre as moções do Espírito Santo, porque se o Espírito Santo mora em nós, nós precisamos, assim como um tipo de antenas que nos faz estar mais sensível à atividade do Espírito Santo, né? Para seguir as moções do Espírito Santo. E essas moções, ou convites, segredos, avisos na alma, no coração, assim como um vento suave, lembremos-nos de Elias, né? Aí na montanha, a presença de Deus se manifesta na tranquilidade, no sossego. Aí o Espírito Santo se manifesta. Então, nós, se queremos ser sensíveis aos dons do Espírito Santo, à presença do Espírito Santo, às suas moções, nós precisamos do mesmo Espírito, nós precisamos dos dons do Espírito Santo, né? Então, nesse sentido, os dons do Espírito Santo que conhecemos que são os 7 dons do Espírito Santo, são necessários. Todo cristão precisa dos 7 dons do Espírito Santo para seguir as moções do Espírito Santo morando na alma do justo, né? Então, os dons não é uma coisa, vou colocar essa palavra assim, como hoje poderíamos dizer, o Espírito Santo é uma coisa da renovação carismática. Eu não quero nada daquilo, né? Agora, aí podemos responder, de acordo com o que nos está falando aqui Leão 13, não, é necessário o dom do Espírito Santo. Se somos batizados e crismados, precisamos desses dons para seguir essas moções, né? Essas moções podem ser manifestadas de uma forma carismática, como acontece no renovo, mas não necessariamente, porque é em nossa vida cotidiana que precisamos desses dons. Os dons do Espírito Santo precisamos a cada passo. Senhor, hoje que está pedindo de mim agora mesmo, né? Quando eu sinto um pouco de medo para afrontar, para dar testemunho de Cristo, eu preciso do dom de força. Quando eu não sei o que fazer entre aquilo e isto, o que é o melhor, preciso do dom do conselho, né? Quando quero rezar, e quero rezar de uma maneira filial,
preciso do dom de piedade. Então, vejam que os 7 dons são necessários à nossa vida do cristão. Esses dons estão na igreja e estão nesta presença especial de Deus na alma, que aqui estamos chamando de inabitação. E como todo isto é de uma forma assim muito segreda, né? Então, para encontrar esta influência oculta, estas emoções, precisamos desses dons, dos 7 dons do Espírito Santo, e precisamos escutar com o coração. E nesse sentido, o Espírito Santo, assim, quando estamos falando dessas emoções, também pode ser comparado ao coração. O coração que vivifica a igreja, né? O coração que está aí na espera desse sussurro do Espírito Santo para seguir imediatamente aquela emoção, né? Então, na igreja existe um coração, e esse coração também pode ser, podemos falar que é o Espírito Santo, coração da igreja, que vivifica invisivelmente a igreja, né? Agora, aqui leo este de Santo Tomás de Aquino, que fala um pouco com palavras mais simples, sobre o coração, o Espírito Santo, o coração da igreja. Diz: o coração tem uma certa influência oculta e, portanto, o coração é comparado ao Espírito Santo, que vivifica invisivelmente a igreja e a une. Uma influência oculta. O Espírito Santo, então, na alma, com sua influência oculta, como é chamada aqui por Tomás de Aquino, nos leva a desejar as bem-aventuranças. Sabemos que o Espírito Santo tem essa missão de terminar o que Cristo começou. Então, ele nos leva a desejar e conseguir as bem-aventuranças. Aí temos bem mostrado o caminho de santidade, né? E o Espírito Santo derrama os dons de Cristo no seu corpo, que é a igreja. Muito bom. Agora, antes de deixar um tempo às perguntas, eu quero acabar lendo alguns extratos, porque isso me parece assim muito precioso, né? Sobre estas exortações no final da carta encíclica do Papa Leão XIII, Divino Idum Bonus, sobre a presença do Espírito Santo nas almas. Aqui eu ler alguns extratos e ver como todo isto na igreja e em nós, sobretudo, é uma coisa muito concreta. Muito concreta. Então, ele fala assim, que é importante conhecer o Espírito Santo para amar o Espírito Santo e suplicar o Espírito Santo. Então, conhecer, amar e suplicar o Espírito Santo. E essa exortação tem como objetivo isso, que nós clamemos o Espírito Santo, mas a partir de um conhecimento certo, né? E aqui diz, insistimos sobre isso, sobre esse mistério que nos prepara para a vida eterna, né? Então, conhecer o Espírito Santo, amar o Espírito Santo, nos prepara para a vida eterna. E diz, por isso é necessário crer firme e expressamente, mas também porque quanto mais clara e plenamente se conhece o bem, mais intensamente se quer e se ama. Conhecer o Espírito Santo de uma maneira mais profunda nos leva a amar o Espírito Santo com uma maior intensidade. Então, vejam só, é de hoje, isso não podemos deixar para o céu, é agora. Devemos amar o Espírito Santo, nos fala, porque Deus, amarás a Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, amar o Espírito Santo porque Deus, mas também porque nos dá benefícios, fala o Papa Leão XIII. E diz que esses benefícios ainda nos vão a ser acordados com maior abundância se agradecemos, né? Se agradecemos. Então, agradecer cada vez que
nós estamos recebendo um dom do Espírito Santo, né? Cada vez que vivemos mais dessa presença trinitária em nossa alma e esses dons que nos dá para seguir nossa vida cotidiana, então agradecemos, né? Agradeçamos, quer dizer. Agora, uma coisa muito importante que é falada aqui, e que isso me lembra também ao tratado de São Luís Maria Grignon de Montfort, na verdadeira devoção de Maria Santíssima, porque fala assim, o Papa, que esse amor do Espírito Santo é operante, que nos leva a fugir do pecado, né? Então, o pecador, fala aqui o Papa, vou citar, diz, o pecador ofende e, ao mesmo tempo, recebe seus benefícios. Então, aí, o homem pecador ofende o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, recebe seus benefícios. E abusa de seus dons para ofender-lhe. Então, vejam só, que contradição, né? Está recebendo o dom do Espírito Santo e nós estamos ofendendo o Espírito Santo pelo pecado. E então, o Espírito Santo, nos fala aqui, então se levanta contra esses pecados, né? Contra essa culpa do pecado. Resulta para nós que queremos viver dessa presença do Espírito Santo, viver de Deus em nós, fugir do pecado. Porque o amor é operante, fugir do pecado. Não podemos, como fala São Luís Maria Grignon de Montfort, fazer o jejum nos primeiros sábados de mês, rezar o rosário, 3 rosários por dia, e rezar a coroinha de Nossa Senhora e o ofício de Nossa Senhora, e estar crucificando o Filho de Deus pelo pecado. Não podemos. É a mesma coisa que nos está falando aqui o Papa. Não podemos dizer, o Espírito Santo que mora em mim, clamar o Espírito Santo, dizer que eu conheço o Espírito Santo e que eu amo o Espírito Santo e, ao mesmo tempo, permanecer no pecado. Ele fala aqui, estamos abusando do Espírito Santo, estamos abusando dos dons do Espírito Santo. Outra palavra que podemos utilizar hoje é, estamos abusando da misericórdia. Isso é abusar da misericórdia, não se converter. Dizer, sim, estou naquela vigília de oração e senti a presença de Deus, e Deus me está dando seus dons, e me senti muito recolhida, a alma se sentiu muito recolhida naquele momento de oração, e cada vez que leio a palavra de Deus, sinto uma emoção, tudo está muito bonito, e ao mesmo tempo, permaneço no pecado. Então, não podemos. E aqui fala o Papa, então, não entristeçamos o Espírito Santo. Não entristeçamos o Espírito Santo, né? Porque isso é o que acontece com o pecado. Mas aqui também vai falar do pecado ao Espírito Santo. O que consiste esse pecado ao Espírito Santo, né? Essa ofensa que nos fala Jesus. Então, para compreender isso, é que existem homens que, por ignorância ou debilidade, caem no pecado, né? Por ignorância e debilidade. Então, sim, eles vão dar conta diante de Deus. Mas aquele que por malícia se opõe à verdade ou a evita, comete gravíssimo pecado contra o Espírito Santo. Aí está o pecado contra o Espírito Santo. É saber a verdade e se opor à verdade. Por malícia, porque eu quero me opor. E vejam só, esta encíclica foi escrita em 1897, quase entrando no século XX. E aqui fala o Papa, diz, e isso já vemos em nossa época atual. Que pensar um século depois, né? Vemos que hoje o homem sabe em que consiste a verdade, mas não quer acolher. Então estamos em uma situação muito difícil. Conhecendo a verdade, o homem não quer a verdade. Então estamos realmente naquela coisa, né? Nesse pecado contra o Espírito Santo. Então, que tenha misericórdia, mas o orgulho de homem, a soberba de homem é assim que está abusando muito de Deus. Então, nós temos que ser esse pequeno resto, né, que quer realmente honrar, louvar a Deus, fugindo do pecado. Que o Senhor nos guarde do pecado mortal. Não consintamos esse pecado, né? Não abusemos do dom do Espírito Santo. Clamemos o Espírito Santo, conheçamos o Espírito Santo
e que Ele nos dê a força de fugir do pecado, né? Sobre todo esse pecado contra a verdade. Então, reconhecer. Aqui vou ler somente isso. Vocês podem aqui ler sobre isso, e até gostaria que depois aí falar um pouquinho, mas se não, deixo para a sua meditação. Coloque estes textos de 2 Tessalonicenses, segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 10. 2 Tessalonicenses 2:10, 1 Timóteo 4:1, primeira carta de Timóteo 4:1, e que nos fala? Pues nos fala justamente de como o homem está em oposição contra Deus, né? Aí vai encontrar palavras que até podem ficar assim admiradas, mas eu deixo que você leia, se tem perguntas, aí posso dar aclarações sobre essas frases Eu tenho só da Escritura pequenos Santa. esclarecimentos, padre. Sim, Eu posso afirmar que a missão do Espírito Santo externa é guiar a igreja e a missão interna é trabalhar na alma. sim, pode, é isso. Manifestação, a missão visível do Espírito Santo na igreja. E podemos falar assim, invisível na alma, né? Podemos E falar assim outra também. coisa, Sim, pode-se dizer que um pecado contra o corpo é um pecado social, já que atinge o corpo místico de Cristo. O claro. meu pecado contra o corpo, Sim, é muito boa essa pergunta, sim, Mariana. É dizer que eu individualmente, cada vez que peco, estou maltratando o corpo místico de Cristo. Sim, isso é muito importante. É por isso que nossa confissão nos reconcilia com o corpo de Cristo, com a igreja. É por isso que procurar minha santidade é muito bom, vai dar influências muito positivas para a igreja. Tem santas influências para a igreja. Uma só conversão, minha conversão, faz muito bem para a igreja. Então, vejam só, é por isso que aqueles santos, estou pensando em Madre Teresa de Calcutá, aquela, o cura de Ars, e quando falava que é minha conversão, disse, por onde vai começar para transformar o mundo? Disse, vou começar por mim mesma, por si mesma, eu começo. Então, cada vez que nós trabalhamos com a graça do Espírito Santo a nossa própria conversão, estamos colaborando de uma maneira que não nos imaginamos e que depois o Senhor nos vai mostrar para o bem da igreja. Estamos ajudando muito a igreja. Muito, muito, muito. Assim como também, então, o pecado esmaga a igreja. Esmaga, fere a igreja. Sim. Então, veja, aqui dá uma ordem muito importante. Quer dizer que minha conversão, eu estou realmente servindo a Deus na igreja, me convertindo. Me convertindo. Sim, muito obrigado, Maria. Então, fugir, né? Fugir de todo aquilo que nos conduz ao pecado e não apostasiar a verdade. Não apostasiar a verdade. Que é aquele, quer dizer, se opor à verdade. Né? Então, aqui, o Papa siga em sua exortação, peçamos o Espírito Santo, rogar e pedir o Espírito Santo, cujo auxílio e proteção todos necessitados em extremo. Então, pedir o auxílio do Espírito Santo. E vejam que bonitas palavras. Diz, somos pobres, débeis, atribulados, inclinados ao mal. Então, recorramos a Ele, fonte inesgotável de luz e de consolo e de graça. Sobretudo, devemos lhe pedir perdão dos pecados, que tão necessário nos é, posto que o Espírito Santo, dom do Pai e do Filho, e os pecadores são perdoados por meio do Espírito Santo, como por dom de Deus. Então, que o perdão que nos é dado, graças ao Espírito Santo, nos é dado, nos é acordado, se nos reconhecemos pobres, débeis, atribulados, inclinados ao mal.
né? Atribulados ao mal. Inclinados ao mal, quero dizer, inclinados ao mal. E é verdade, né? E vejam aqui ainda aqui a exortação, diz, qual seja a maneira conveniente, então, nos convida a invocar o Espírito Santo, porque somos pobres, porque somos débeis. Vejam só, nós todos sabemos e nos reconhecemos que estamos inclinados ao mal. Eu não quero fazer aquilo, não quero. Eu já fiz a experiência que cada vez que faço aquilo, depois eu não estou bem. Eu já sei, mas quando estou diante daquela opção, aí de novo tenho essa queda. Mas não quero. E é uma luta constante, né? Uma luta, e às vezes com quedas, e outras vezes não. Né? Então, nós fazemos essa experiência que nos está falando aqui o Papa, inclinados ao mal, e ele nos convida, então recorramos a ele. E vejam só, aqui uma coisa muito bonita, né? A renovação carismática dirá, se recorramos a ele, e eles falam, vamos a recorrer a ele com o dom de línguas, né? E começam a falar em línguas e você está. Sim, pode ser. Mas vejam aqui a simplicidade da igreja. E, sobretudo, assim eu me apoio na palavra de Paulo, quando diz é importante, aquele que reza em línguas está só rezando com Deus e ele mesmo não sabe, ao menos que exista alguém que interprete essas línguas. Diz, mas eu prefiro, quando estou em uma assembleia, falar com minha inteligência para que essa palavra seja compreensível. Se seguimos nessa lógica, rezar com nossas próprias palavras está muito bom, porque estamos conscientes daquilo que estamos falando, né? Claro, aqui eu não estou baixando, e isso seria outra discussão, outro tema sobre esse dom ou esse carisma, colocar em um bom discernimento o que é esse dom de línguas. O que significa esse dom de línguas, né? É outra coisa. Mas aqui eu quero entrar, sobretudo, que nos fala a igreja, na simplicidade da igreja. E quanto bem faz a alma compreender as palavras que está falando, que está rezando e que está clamando por elas o Espírito Santo. Quais são essas palavras? Ele nos fala, olhe, que invoquemos o Espírito Santo como Pai dos pobres, doador dos dons, luz dos corações, consolador benéfico, hóspede da alma, aura do refrigério. Né? Quais são essas palavras aí que nos dão? Então, depois desta aula, você vai procurar e você vai me enviar uma boa tradução do hino Espírito Santo, porque eu tenho uma que não é muito boa. Eu conheço em latim, e o latim, pois aí uma coisa de sensibilidade, né? Mas eu gosto do latim quando estou rezando essa oração. Então, você somente o fato de repetir, quando ele fala aí, Pai dos pobres, Consolador da alma, dulce refrigério, hóspede da alma, né? Então, uma só palavra delas, já sentimos assim como que um dulçor, né? Um dulçor em nossa alma. Então, aí, o latim é aquele hino que cantamos na sequência do Espírito Santo no dia de Pentecostes. O latim começa, Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tui radio, veni Pater Pauperum, venha, Pater Pauperum, Pai dos pobres, veni Pater Pauperum, vende Pai dos pobres. E depois aí mais adiante, aí vai dizer, Senhor, o Espírito Santo cura o que está ferido, acalma o que está agitado, né? Então, todas essas palavras assim que nos levam realmente a saborear do interior, graças ao Espírito Santo. E aqui o Papa Leão XIII nos fala disso. Invocar o Espírito Santo como a igreja. Cada vez, vocês sabem, aqui nos irmãos rezamos ofício das leituras divinas, aos laudes, às vésperas, mas isso não é só para nós. Mesmo se estamos, às vezes, dois irmãos, estamos rezando como a igreja toda, estamos clamando os mesmos salmos como a igreja toda. Então, é a mesma coisa que o Papa nos convida a clamar
do dom do Espírito Santo e com este hino, o sequência Espírito Santo. Então, ele diz, aprendamos da igreja, né, para que nos inflame de caridade. E isto nos leva ao último ponto, que vamos a tratar para a próxima aula, porque vou responder as duas perguntas que me foram colocadas, e que nos leva justamente a meditar sobre Maria e a igreja, não? Aqui o Papa termina nessa exortação dizendo o Espírito Santo e a Virgem Maria, porque Maria é esposa imaculada do Espírito Santo. Então, Maria cooperou com sua oração muitíssimo assim ao mistério da encarnação, como a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos. Então, Maria e o Espírito Santo têm um vínculo muito especial. Muito especial. Maria e o Espírito Santo. Então, podemos pensar aí Maria e a igreja, né? Maria e a igreja. Que vínculo existe entre Maria e a igreja? Aí, então, se vocês podem me enviar uma bonita tradução, porque ainda não encontrei, eu tenho uma, mas não dá muito bem, o hino Espírito Santo, vou agradecer. No Sábio, no meu. E vocês podem rezar também este Salmo 103, 104, que nos fala assim da ação de Deus, né? E aqui vou citar este versículo, Salmo 103, versículo 30, que o Papa termina com este. Diz, se enviais, porém, o vosso sopro, eles revivem e renovais a face da terra. O Senhor envia seu Espírito Santo para renovar a face da terra. Muito bem. Agora, duas perguntas. Aqui vamos ao bate-papo. Primeira, o versículo. Então, o versículo que falei são segunda carta aos Tessalonicenses 2:10, 2 Tessalonicenses 2:10, e primeira carta a Timóteo 4:1. Vocês também podem olhar. Repete aí, padre, por favor. Vou repetir. Então, vou repetir aqui os versículos estes. Então, segunda Tessalonicenses 2:10. Segunda Tessalonicenses 2:10. Primeira Timóteo 4:1. Efésios 4:30. Né? E primeira carta aos Coríntios 3:16. Repito uma vez mais, segunda Tessalonicenses 2:10, primeira Timóteo 4:1, Efésios 4:30 e primeira carta aos Coríntios 3:16, 17. Está muito bem. Agora, aqui me perguntam outra sobre o dom de línguas, né? Como compreender, entender mais o dom de línguas. Então, isto seria assim outra palestra, né? Aqui somente vou convidar vocês a que leiam a primeira carta aos Coríntios, né? Porque aqui Paulo nos vai falar justamente, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Então, a partir de aí, você pode ler, porque vai falar dos dons e carismas, né? Vejam, aqui vou tomar. A diversidade de dons, estou no versículo 4. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Diversos modos de ação, mas é o mesmo. Mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Escutem, aqui vai citar os dons. A um, o Espírito dá a mensagem, a palavra de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o poder de fazer milagres.
a outro a profecia, a outro o discernimento dos espíritos, a outro o dom de falar em línguas, a outro ainda o dom de as interpretar. Mas é o único mesmo Espírito que isso tudo realiza, distribuindo a cada os seus dons conforme lhe apraz. Né? Agora, vejam aqui, vou tomar só, porque tem boas notas aqui, a Bíblia de Jerusalém, né? Tem boas notas. Aqui vou tomar a nota sobre justamente esse dom de falar em línguas. Olha o que fala. Dice, o carisma, fala carisma, não é dom. Dice, carisma das línguas, glossolalia, é a palavra, glossolalia grego, é o dom, escutem no que consiste o carisma, dice, é o dom de louvar a Deus, proferindo sobre a ação do Espírito Santo e em estado mais ou menos estático, sons ininteligíveis, é o que Paulo fala chamar em línguas. Então, vejam, aí nos fala, esse dom de línguas é um carisma, e em que consiste esse carisma de falar em línguas? É um dom de louvar a Deus, em um estado estático, sobre a ação do Espírito Santo. Né? Agora, vejam que aí existem excessos, e por isso que seria muito interessante fazer uma formação sobre isso, né? Uma formação sobre esse dom de línguas. Uma vez, alguém me contou, vejam só, não estava fazendo, aí um padre estava fazendo um pago, e não conseguia funcionar a máquina que recebe esses pagos de cartão, né? E aquela pessoa que era um pouco carismática, a pessoa, e sabem o que fez? Tomou aquele aparato, aquela caixinha para fazer passar o cartão, e como não estava funcionando, aquela pessoa começou a falar em línguas diante dessa caixa. Falava em línguas. Então, não. Aí é um excesso. O que é isso? Começou aí, falando em línguas diante de um aparato. Então, o padre aí que viu aquilo disse, rapaz, está acontecendo. Nada a ver, né? Nada a ver com o que nos está falando aqui Paulo, que é um dom de louvar a Deus. Mas aí, aí você siga lendo esta passagem, né? Então, estou na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12. Leia todo aqui. E se você tem esta Bíblia de Jerusalém, você pode ler essa pequena nota, né? E vejam, aqui vou seguir aqui para dice, esse falar em língua, esse carisma acompanhou a igreja nascente, sendo o primeiro efeito sensível da comunicação do Espírito aos homens. Então, como se manifestava o Espírito Santo, que o Espírito Santo estava naquela comunidade? Pelo dom de línguas. Mas isso para as primeiras comunidades, né? Agora, é que quando nos unimos em uma missa e não falamos em línguas, é que o Espírito está presente? Sim, também está presente. Né? Mas aí estaria bem, aí, claro, tratar esse tema em outra aula, né? Sobre esses dons do Espírito Santo. Aí vou preparar isso com calma, porque aí tem um escrito que alguém me deu e ver aqui. Muito bom. Existem outras perguntas? Padre, só uma. Eu poderia dizer que o dom é para a nossa santificação e o carisma para o serviço da igreja? Sim. Então, veja só, que aí já é uma pequena distinção, né? Vamos a colocar assim que o dom, vamos a colocar dom do Espírito Santo. Então, os dons que nos permitem estar atentos a essas moções. Não precisamos desse dom. Né? Aqui Paulo utiliza dom falando do carisma. Então, aí seria interessante fazer uma distinção entre dom e carisma. Né? Mas o que você colocou, podemos falar sim. Então, o dom, porque também dom pode ser tomado no sentido de um dom para a igreja, né? Mas, assim como eu gostei, como você falou, assim, uma primeira aproximação, o dom, mesmo se também são dons dados à igreja, né? Mas um dom pode estar assim mais ligado nesse sentido à santificação da igreja também. E um carisma, como nos fala aqui Paulo, está realmente
para o serviço, né? Para esses carismas que o Espírito Santo dá à igreja, para que a igreja esté mais bonita, decorada, com todos esses carismas, né? Então podemos, mas aí seria interessante assim para estar mais claro, fazer essa distinção entre dom e carisma, né? Mas podemos falar assim, porque um carisma está ao serviço. Veja só, o carisma de, quando uno diz, tenho o carisma de pregar. Então, essa pregação não é para ele. Essa pregação é para o povo de Deus. E aí Paulo vai dizer, se alguém fala, que fale as palavras de Deus. Então, esse carisma de pregação, vocês conhecem pregadores, hoje, sobretudo nas redes sociais, que falam e que as palavras deles ficam, né? Aí, na comunidade de Canção Nova, aí você tem muitas experiências, e eu escutei muitos testemunhos de pregadores, e que falam bem, que uno sente que a graça de Deus está passando, né? Está passando por estes homens. Então, se um carisma vem aqui assim, realmente é o serviço, né? Então, quando eu falo em línguas, aí podemos falar, é que esse carisma, como compreender? Como está o serviço de línguas? Pois um carisma que está louvando a Deus. Por isso, leiam o que fala Paulo aí, diz, quando uno está falando, quando está rezando em línguas, é Deus e ele sozinho, né? Os outros não entendem, então os outros não vão tirar fruto de aquilo que está falando, né? O que existe, uma manifestação sensível do Espírito Santo, mas outros não entendem. E Paulo, por isso, fala, eu falo em línguas, fala Paulo, diz, mas eu prefiro, quando estou em uma assembleia, falar uma palavra com minha inteligência, porque essa palavra com minha inteligência vai ser compreendida e dá fruto, né? Fala Paulo, diz, aquele que está falando em línguas, pois está aproveitando sobre todo ele, né? Então, aí não vai dizer, eu quero esse dom de línguas, porque eu quero aproveitar. Então, como faço para aprender? Eu me lembro de uma senhora que tinha 70 anos e me fez a pergunta, padre, disse, eu não falo em línguas, é que sou cristã. Digo, sim, senhora. Disse, eu tenho que aprender porque me falaram que falar em línguas é muito importante para ser cristão. Digo, sim, calma, você é cristã, né? Então, claro, não precisamos desse carisma para estar em comunicação com Deus. Não. É um carisma para a igreja. E aquele que fala língua, tá bom, ele vai aproveitar. Mas aquele que não fala língua não significa que não está aproveitando. Nossa Senhora, não temos passagem nenhuma que nos fale que Nossa Senhora falava em línguas. Passagem nenhuma. Paulo fala, e ele nos fala, eu prefiro uma palavra com inteligência. Não estou, agora, eu não falo em línguas. Eu gostaria de falar em línguas, mas eu não falo. E o Senhor pode me estar dando outros carismas ao serviço da igreja. Aquelas pessoas que falam realmente em línguas, é um carisma da igreja. Mas em tudo isso existem excessos e incompreensões. Infelizmente, para ter, então seria muito bem fazer uma formação sobre isso, né, para nos colocar o que o Senhor nos está pedindo. Muito obrigado. Outra pergunta? Tá tudo bom? Bom, muito obrigado. Aqui estou respondendo rápido uma mensagem que está atrasada. Hoje estou atrasado em muitos lugares. Vamos a rezar ao Espírito Santo. Então, vou rezar esta oração em latim que vocês vão procurar. Em nome do Pai, do Espírito Santo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni Sancte Spiritus, et emite celitus, lucis tui radium. Veni Pater pauperum, veni dator munerum, veni lumen cordium, consolator optim, dulcis hospes anime, dulcis refrigerio, in labore requies, in estu temperies, in fletus solatio, o lux beatissima reple cordes intima, tuorum fidelium, in sine tuo numine, nicil ex in nomine, nicil ex in oxium, lava quod sordidum,
riga quodes arido, sana quodes sautio, flecte quodes rigido, fove quodes frigido, rege quodes devio, dat tuis fidelibus, inte confidentibus, sacrum septenarium, da virtutis meritum, da salutis exitum, da perenne gaudium. Y que Dios Todopoderoso, por el corazón inmaculado de Nuestra Señora, os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.